Olá pessoal, antes da gente falar sobre a medida provisória publicado pelo governo essa semana, é importante a gente contextualizar o cenário que o transporte rodoviário de carga está vivendo. Nos últimos dias, a escalada das tensões lá no Oriente Médio voltou a pressionar fortemente o preço do petróleo no mercado internacional. E quando o petróleo sobe, o diesel sente quase imediatamente esse impacto. Bom, na prática, esse movimento já começou a aparecer aqui no Brasil. Segundo notícias recentes aí veiculadas pela imprensa, o preço médio do diesel comum nos postos saltou de cerca de R$ 6,80 para aproximadamente R$ 6,80 por litro, isso em apenas uma semana. Bom, além disso, a Petrobras anunciou hoje, sábado, um reajuste de 0,38 centavos por litro no diesel vendido às distribuidoras. Bom, o que isso representa? Isso representa aproximadamente 0,32 centavos por litro no diesel, que chega aos postos. Bom, ou seja, o diesel, que já é o principal custo do transporte rodoviário de cargas, voltou novamente a subir de forma muito relevante. E foi esse cenário que o governo federal publicou agora na última quinta-feira, a medida provisória 1340, agora em 12 de março de 2026, juntamente com o decreto 12.875, fazendo o quê? Zerando as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel. Bom, esses dois tributos representam aproximadamente 0,32 centavos por litro no preço do combustível. À primeira vista, a medida ela parece muito positiva, mas é importante a gente tentar aqui colocar uma lógica que ela é muito simples. Se você retirar impostos para tentar reduzir o preço do diesel, existe aí um ponto importante que pouca gente está explicando, e que a gente precisa trazer aqui. Esse é um ponto que impacta diretamente as empresas de transporte que hoje estão no regime de lucro real. O que é esse regime? As empresas utilizam um sistema não cumulativo de PIS e COFINS. Isso significa que, quando a gente compra insumos essenciais na operação, no caso o diesel, a gente gera crédito sobre esses impostos, sobre isso, Na prática, essa medida, quando uma transportadora comprava diesel, ela gerava aproximadamente 0,32 centavos por litro de crédito tributário. Bom, esse crédito era utilizado o quê? Para abater os impostos sobre o faturamento da empresa. Com a publicação aí da medida provisória, zerando esses tributos, esse crédito simplesmente ele deixou de existir. Ou seja, o imposto pode até sair da bomba como está saindo, mas ele volta para a planilha das transportadoras. É fundamental que o transportador rodoviário de carga entenda isso. E aqui vale um esclarecimento importante, porque eu tenho visto muitas análises, inclusive na imprensa, dizendo que o impacto final seria de apenas 0,6 centavos por litro. Bom, essa conta não considera a realidade tributária das empresas que trabalham no regime de lucro real. Quando a gente analisa o cenário completo, o que a gente tem? 0,38 centavos de aumento recente do diesel hoje, mais 0,32 de perda do crédito do PIS e da COFINS. Ou seja, para muitas transportadoras, no caso nosso, o impacto real chega a aproximadamente de 0 centavos por litro. Agora vem uma parte que realmente impacta diretamente o frete. Se o diesel hoje representa entre 35%, dependendo do setor e do segmento, a 50% de um custo de uma transportadora, e se o combustível sobe cerca de 10%, isso vai significar aproximadamente um impacto de 3,5% a 5% no custo total da operação. E o que a gente tem que fazer para recompor esse aumento? O frete precisa ser reajustado. Evidentemente que precisa ser reajustado em aproximadamente 5%. E aqui, meus amigos, vale uma reflexão importante, Empresas, num geral, sobrevivem com margem.
Empresas não prosperam sem lucro. E o transportador rodoviário de cargas movimenta mais de 60% do transporte no Brasil. E quando os custos aumentam e não são repassados, o que está em risco? Não está em risco apenas o resultado da empresa. Sabe o que está em risco? A sustentabilidade das operações de uma transportadora. Por isso, o repasse de custos não é oportunismo da nossa parte. Muitas vezes, ele é simplesmente uma questão de sobrevivência para que empresas, como as transportadoras, mantenham o Brasil em movimento todos os dias. Espero que a gente consiga seguir aqui com transparência, explicando aos nossos clientes, parceiros, os reais impactos dessa mudança. Muito obrigado.